Você não vive mais em reinos. Não existem castelos, exércitos ou coroas. Mas o jogo continua o mesmo. O mundo é o mesmo campo de guerra, apenas com roupas novas. Agora, os inimigos sorriem. As armas são palavras. As batalhas acontecem em salas silenciosas, em reuniões, em redes sociais, em relacionamentos onde o fraco é seduzido e o forte comanda sem levantar a voz. Se eu, Maquiavel, vivesse hoje, não escreveria para reis. Escreveria para homens comuns que decidiram não mais aceitar a fraqueza como estilo de vida. Homens que perceberam que a ingenuidade é punida, que a bondade sem comando é descartada, que o carisma sem código vira ferramenta para os mais espertos. Homens que querem parar de obedecer, parar de ser previsíveis, parar de se curvar e começar a construir presença, respeito, influência, silêncio letal. Este é o novo manual, não o manual da realeza, o manual do príncipe moderno, escrito para o caos de 2025, onde ninguém vai te dar nada, onde a vitória não é por merecimento, é por posicionamento, por linguagem, por domínio invisível. E principalmente por saber calar quando todos gritam e agir quando todos hesitam. Neste vídeo, você não vai ouvir frases bonitas. Vai ouvir códigos, leis, diretrizes que não perdoam a fraqueza. Porque o mundo em que você vive é o mesmo que eu estudei, um teatro. E nesse teatro, ou você dirige a cena, ou termina como figurante irrelevante da própria história. Está pronto? Então ouça cada capítulo como se sua vida dependesse disso, porque depende. Capítulo 1. Comande a imagem antes de comandar a realidade. Você quer respeito? Quer espaço? Quer ser ouvido? Então entenda isso. Ninguém liga para quem você realmente é. Eles ligam para quem você parece ser. A imagem é a armadura do príncipe moderno. E quem negligencia isso não será odiado, será ignorado. Porque no mundo real, o que você projeta é mais forte do que o que você carrega. E o que não se impõe visualmente, se apaga socialmente. Você acha que precisa ser verdadeiro, transparente, que mostrar seu lado humano cria conexão? Pare. O mundo não quer saber dos seus bastidores. Quer saber se sua presença pesa, se sua fala tem comando, se sua aparência impõe silêncio antes mesmo que você diga algo, se sua ausência cria buraco. E isso começa com a imagem. Imagem não é roupa cara. Imagem é estrutura. É a leitura visual que o outro faz de você nos 3 primeiros segundos. É o tipo de silêncio que você sustenta. O tipo de pausa entre suas palavras. A firmeza da sua escolha de estar calado enquanto todos se explicam. O príncipe moderno não precisa de luxo. Precisa de controle sobre sua percepção. E controle só existe quando você domina 3 elementos: presença, mistério e intenção. Presença é quando você está 100% onde está, sem olhar para o celular, sem mexer no boné, sem riso nervoso. É o tipo de foco que parece ameaça, que parece julgamento, que parece força, mesmo quando não é agressiva. Presença é quando o outro se pergunta: quem é esse cara? E sente que precisa te levar a sério. Mistério é o que você não diz, o que você deixa em aberto, o que você deixa os outros imaginarem.
O príncipe moderno nunca revela a estratégia completa, nunca mostra a fome inteira, nunca entrega a alma com um post. Ele planta dúvida, e dúvida é poder. Intenção é o código, é o que você carrega enquanto está em silêncio. É a frieza do gesto calculado. É a diferença entre sorrir por reação e sorrir por domínio. O príncipe moderno não se desculpa pela presença. Ele sabe o que veio buscar e não precisa anunciar, porque sua energia já diz: eu comando o que absorvo e não me movo por qualquer estímulo. A imagem certa te protege, te impõe, te economiza palavras e, quando bem construída, te coloca acima da média antes mesmo que o mundo pergunte quem você é. Você não quer parecer arrogante? Tudo bem, mas o mundo não respeita quem parece inseguro. O mundo segue quem parece necessário. E você só parece necessário quando carrega silêncio, limites e estrutura. Você quer ser lembrado? Então pare de parecer carente. Pare de parecer acessível demais. Pare de mostrar o que não foi pedido. Pare de se explicar como quem pede desculpas por estar ali. E comece a se portar como quem já sabe: eu sou a vantagem dessa sala. E quem não percebe isso agora, vai perceber depois, com mais custo, com mais dor, ou nem vai perceber, e perderá a chance para sempre. Construa sua imagem com precisão, com peso, com intenção, e quando a realidade estiver em desacordo com ela, não mude a imagem, mude a realidade, porque um príncipe moderno não se adapta ao ambiente, ele o molda, com olhar, com ausência, com presença que não pede, impõe. Capítulo 2. Esconda sua fome. Mostre sua calma. O homem que mostra demais o quanto quer é o primeiro a ser descartado. Não importa se ele é bom, não importa se ele tem potencial. O mundo não respeita a fome escancarada. Respeita quem sabe esconder o apetite até que a presa se aproxime por vontade própria. A fome é legítima. Você quer crescer, quer dominar, quer transformar sua vida, sua imagem, seu nome. Mas se essa fome se torna visível demais, ela se transforma em desespero disfarçado de ambição. E ninguém respeita o desesperado. Todos exploram, todos usam, todos oferecem migalhas e sentem que estão te fazendo um favor. Você já percebeu isso? Quando se mostra muito interessado, o outro perde o interesse. Quando fala demais do que quer, o outro usa isso contra você. A exposição da sua vontade sem controle vira fraqueza, vira pressão desnecessária, vira autossabotagem. O príncipe moderno aprende: deseje com força, mas demonstre com frieza. O silêncio estratégico pesa mais que 100 promessas barulhentas. A calma sustentada cria um campo gravitacional ao seu redor. As pessoas sentem. Ele sabe o que quer, mas não precisa pedir, não precisa se apressar. Ele já venceu por dentro. Essa é a verdadeira autoridade. Aquela que não se impõe no grito, mas que ninguém ousa atravessar. Porque o seu autocontrole é a mensagem, é o código, é o aviso silencioso de que se você está calmo, é porque está em posição de vantagem, ou construindo uma. Você quer ser levado a sério? Então pare de parecer faminto por atenção, por resposta, por reconhecimento. A sua calma vale mais do que seu talento, porque o talento chama a atenção, mas a calma impõe respeito. E sim, eu sei,
Você quer acelerar. Você acha que se não correr, vai perder. Mas o que você ainda não entendeu é que quem corre demais faz barulho. E quem faz barulho demais revela o próprio plano, revela o próprio vazio, revela o próprio medo. A mente fraca grita, a mente forte espera. E o príncipe moderno nunca está com pressa. Ele está com visão. Enquanto os outros imploram por oportunidade, ele constrói estrutura. Enquanto os outros imploram por afeto, ele instala a presença. Enquanto os outros imploram por espaço, ele se torna o único capaz de preencher o que ninguém mais sustenta. Então aqui está o comando. Esconda sua fome, mostre sua calma. Não porque você quer enganar o mundo, mas porque o mundo respeita quem é capaz de esperar sem se desmontar, quem deseja com precisão, quem executa com silêncio, quem avança com sutileza, até que não haja mais ninguém à frente. Essa é a segunda lição. E o homem que aprende a parecer calmo, quando por dentro está aceso, atento, letal, é o homem que nunca será lido, só sentido. E isso basta, porque quem é sentido não precisa ser anunciado, já é inevitável. Capítulo 3. Seja amado como estratégia, mas prepare-se para ser temido. Você quer ser amado. E isso não é fraqueza, é humano, é natural. Mas aqui vai uma verdade que o mundo moderno esconde atrás de slogans bonitos. O homem que vive pelo amor dos outros acaba morrendo sem o próprio respeito. Você pode ser amado, mas nunca pode depender disso, porque o amor, no mundo real, é frágil, é emocional, é interesseiro. Hoje te aplaudem, amanhã te abandonam. E se você basear sua estrutura nisso, você desmorona ao menor sinal de rejeição. Maquiavel, não desprezava o amor. Desprezava a dependência emocional dele, porque o amor te dá acesso, mas o temor te dá comando. O amor te abre portas, mas o respeito silencioso te impede de ser expulso delas. O príncipe moderno sabe disso. Sabe que precisa ser amado como estratégia, mas sabe, acima de tudo, que o respeito nasce onde termina a necessidade de agradar. Você quer ser aceito? Então sorria. Concorde. Se explique. Ceda. Mas saiba-se, a cada nova concessão você diminui de tamanho. Você passa a ser visto como gente boa, até o dia em que for esquecido, ou usado. O príncipe moderno entra mudo, observa, compreende, e quando fala, as palavras pesam, porque ele não fala para ser querido, ele fala para ser lembrado, fala para deixar impacto, fala porque sua presença já preparou o ambiente. Seja amado, sim, mas por escolha, não por carência. E se perceber que o ambiente não entende a diferença, se afaste, porque o homem que se recusa a ser domesticado pelo afeto é o único que se torna realmente respeitado. Você quer crescer? Quer subir? Quer alcançar posições maiores? Ganhar mais? Ser lembrado? Liderar? Então, ouça com precisão. O maior erro de um homem inteligente é parecer mais perigoso do que quem está acima. Você pode ser, mas não pode parecer. Pelo menos, não antes da hora certa.
O príncipe moderno aprendeu a arte de disfarçar. Disfarçar presença. Disfarçar influência. Disfarçar o peso que carrega. Porque o mundo não promove quem ameaça. O mundo promove quem parece útil, quem parece leal, quem parece um aliado confiável, mesmo sendo um comandante em silêncio. Você trabalha duro, entrega mais, pensa melhor, e mesmo assim não é valorizado? Talvez o problema não seja a sua competência. Talvez seja o seu reflexo. Você brilha demais, e ninguém quer uma sombra sendo projetada sobre si. Então te podam, te isolam, te bloqueiam. Maquiavel sabia disso. Todo príncipe teme o súdito que parece brilhante demais. E por isso, o verdadeiro príncipe moderno esconde o trono até que ele seja impossível de ser negado. Opera por dentro, constrói em silêncio, parece subordinado, enquanto fortalece a própria muralha por trás da cortina. Você quer comando? Então aprenda a estratégia de não incomodar. Não no começo. Não quando ainda depende do sistema. Cumpra o papel. Mas nunca entregue a alma. Seja leve nos elogios, rápido nos acenos, controlado nas opiniões. E por dentro, esteja sempre 3 passos à frente. Sempre com um plano B que ninguém vê, com uma ambição que ninguém pode medir, e com uma autoridade que ainda não foi exibida, mas já foi construída. Eis o jogo. Você não pode ameaçar a estrutura enquanto está dentro dela. Você precisa dançar conforme a música, mas construir a própria banda. Fingir ser aprendiz enquanto cria o próprio sistema. Sorrir para o chefe enquanto estrutura sua saída. Aplaudir quem manda, enquanto você ensina sua base a te seguir. Não no grito, mas no exemplo, no domínio, na firmeza. E quando chegar o momento, você não precisará dizer que merece, porque todos vão perceber que já é tarde demais para te parar. Você será o único com a solução, com os números, com a estrutura. E então, o poder será transferido, não por admiração, mas por necessidade. E esse é o único tipo de poder que ninguém consegue tomar de volta. O príncipe moderno sabe que o maior poder é o que age sem levantar suspeitas. A guerra mais eficaz é a que o inimigo não percebe que perdeu. A liderança mais estável é a que ninguém chama de liderança, mas todo mundo obedece. Você quer dominar? Quer crescer? Quer comandar ambientes, pessoas, estratégias? Então comece por aqui. Nunca seja identificado como ameaça antes da hora. Nunca seja visto como líder antes da estrutura estar consolidada. E nunca ataque de frente, quando pode sufocar pelas laterais. Maquiavel dizia: o leão impõe pela força, a raposa pela astúcia. O príncipe precisa saber ser os dois, mas só mostrar um. E em 2025 quem grita demais é rotulado. Quem se expõe demais é cancelado. Quem enfrenta de frente é destruído por trás. Você precisa aprender a vencer pelas entrelinhas. Falar com firmeza, mas sem acusar. Cortar, mas com suavidade. Responder, mas com tom neutro. Você não ataca. Você provoca uma dúvida. Você não derruba. Você instala uma ausência. Você não ordena. Você convida com presença.
Isso vale em tudo: em reuniões, em debates, em relacionamentos, em ambientes sociais. Você não precisa ser o mais barulhento. Precisa ser o mais inegociável, o mais centrado, o mais difícil de ser manipulado. E tudo isso sem levantar a voz, sem responder ofensas, sem jogar no mesmo campo emocional que os outros. Você vai observar, vai esperar, vai dominar sem pressa, vai moldar sem parecer controlador. E o mais importante, vai fazer com que os outros pensem que foram eles que decidiram te seguir, que foram eles que reconheceram sua força, que foram eles que te entregaram espaço, porque quem se sente no controle não percebe que já está sendo comandado. Eis o código: liderança disfarçada de colaboração, controle disfarçado de ausência, direção disfarçada de humildade, presença disfarçada de leveza. E cada passo seu vai parecer coincidência, mas será domínio calculado. Você acha que precisa estar sempre presente, responder rápido, marcar presença, mostrar movimento. Mas aqui está uma das leis mais poderosas e silenciosas do jogo. A presença constante banaliza o seu impacto, e o excesso de disponibilidade transforma um homem raro em um corpo previsível. O príncipe moderno não aparece o tempo todo. Ele aparece quando é estratégico, quando o ambiente está pronto, quando a ausência já gerou tensão, porque toda presença poderosa começa com uma ausência calculada, e toda autoridade silenciosa se constrói no intervalo entre o aparecer e o desaparecer. Você é lembrado não por estar, mas por fazer falta, não por falar muito, mas por deixar ecos no silêncio. O homem que está sempre ali, sempre acessível, sempre explicando, sempre reagindo, vira plano de fundo, vira paisagem, vira parte do cenário. E cenário não comanda, cenário é ignorado. Você quer ser levado a sério? Comece por sumir, de vez em quando, com propósito, com cálculo, não por drama, mas por código. Porque o sumiço tático não afasta, ele instala dúvida, ele instala peso, ele instala saudade psicológica. E onde existe tensão, existe domínio. Maquiavel dizia: a familiaridade excessiva gera desprezo. Dostoiévski complementaria: a ausência que pesa vale mais do que a presença que ninguém sente. Quer impactar alguém? Saia por alguns dias, corte o excesso, cale-se enquanto os outros se explicam, e então, volte, com silêncio, com presença, com um novo peso no olhar, e sem dizer nada, você terá alterado o campo emocional, porque o ambiente já sentiu que sua ausência não é comum, é estratégia, e isso te separa dos homens comuns. Presença tática é sobre ritmo, é sobre saber o momento de entrar, e mais ainda, é saber o momento de sair, porque o homem que sabe sair antes de ser previsível é o único que nunca será descartável, nunca será rotulado, nunca será substituído. Isso vale para tudo, nas redes, no amor, nos negócios, nas amizades, na guerra silenciosa dos bastidores. Você não precisa estar o tempo todo. Você precisa estar no momento certo, com o gesto certo,
com a palavra precisa, e depois desaparecer novamente antes que a sua presença vire rotina, porque rotina é a morte simbólica do comando. O príncipe moderno sabe desaparecer, e cada vez que retorna, é como se o mundo parasse por um segundo. Não por barulho, mas por ausência anterior. Porque ele entendeu que quem some com estratégia, retorna com autoridade. Você já percebeu como o mundo trata os que precisam de mais? Com desprezo, com pressa, com indiferença, mas os que se tornam necessários, esses não são tratados com carinho, são tratados com respeito. Porque quem é necessário é temido em silêncio, e quem não precisa é livre. Isso não se constrói com palavras, se constrói com entrega, com valor, com resultados, com estrutura que os outros não têm, e com a coragem de ser sozinho até se tornar indispensável. Porque ninguém respeita quem implora para pertencer, mas ninguém ignora quem carrega o que ninguém mais sabe sustentar. Você quer dominar? Então pare de pedir espaço, pare de querer ser validado. Construa, desenvolva a habilidade, domine sua área, seja o que os outros não conseguem ser, e de repente, você será procurado. Mas quando for, não estará precisando, estará escolhendo. E essa é a diferença entre o forte e o funcional, entre o príncipe e o servo. Maquiavel ensinava: o poder duradouro vem de fazer com que os outros dependam de você. Mas isso no século XXI vai além da política. É sobre energia. É sobre ser a referência silenciosa. O exemplo que ninguém confessa que segue, mas todos copiam. Seja o que resolve, o que não reclama, o que não se desespera, o que entra em silêncio e entrega resultado. E cada pessoa ao seu redor começará a sentir que você não precisa delas, mas elas precisam de você, em alguma área, em alguma direção, em alguma estrutura que você carrega. Você vai se tornar a peça central, mas nunca vai se anunciar como tal. Vai apenas manter o código presença inegociável, valor contínuo e distância emocional de qualquer forma de dependência. Você chegou até aqui esperando aprender como dominar, e aprendeu, mas agora precisa entender. O príncipe moderno não governa com coroas, não com títulos, não com cargos. Ele governa com presença, com silêncio, com códigos invisíveis que o mundo inteiro sente, mas não consegue explicar. O novo príncipe não precisa de palácio, ele é o palácio. Não precisa ser temido pela violência, ele é temido pelo que representa, pelo que sustenta sem falar, pelo que entrega sem anunciar, pelo que impõe com um gesto e retira com uma ausência. Ele não precisa ser visível, ele precisa ser necessário. E essa necessidade é o verdadeiro trono. Você quer respeito? Pare de correr atrás. Pare de tentar parecer importante. Pare de buscar validação emocional. Construa, comande, instale-se no silêncio e deixe que o mundo inteiro se reorganize ao seu redor. Porque quando sua presença carrega o peso certo, você não precisa de propaganda. Você vira padrão. Você vira referência. Você vira centro. Este é o manual, não para quem quer entender, mas para quem está pronto para executar.
Para quem entendeu que o mundo não vai te dar espaço e que o poder não se alcança pedindo, se alcança dominando, se alcança calando, se alcança controlando o próprio fogo até que ele aqueça o mundo, mas queime quem tentar te tocar sem permissão. Se esse vídeo te acendeu por dentro, é porque você está pronto para o próximo nível. Assista agora. As 11 leis das 48 leis do poder que a BlackRock usa para dominar o mundo, e veja como os verdadeiros príncipes de hoje operam em silêncio absoluto, dominando nações inteiras sem levantar a voz. E entre agora no canal fechado do Telegram. Lá você não encontra súditos. Você encontra homens em reconstrução. Homens com código, com comando, com poder não anunciado.